Salve, salve rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E nesse vídeo a gente vai ver como instalar o vCenter da VMware com DNS. Seguinte pessoal, estamos aqui no nosso desktop, tá? Eu tenho aqui duas VMs, eu tenho um Windows Server, tá? Ele tá com AD e ele vai ser o nosso servidor DNS para a instalação do nosso vCenter. E tem aqui um VMware, né, SXI, que a gente pode utilizar aqui para fazer a instalação da VM do vCenter. Como eu falei no outro vídeo, que é a instalação do vCenter sem o DNS, eu não vou mostrar para vocês como é que baixa, porque o vCenter é pago, então quem vendeu a licença do vCenter para vocês vai passar as instruções de download, beleza? Mas só tem uma coisa, pessoal, antes da gente continuar, é importante a gente já criar os hosts DNS aqui no nosso servidor. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o meu SXI está com o endereço 10.11.12.91 e eu vou usar o endereço 90 para a gente fazer a instalação aí do vCenter. Então, eu vou aqui na VM do Windows Server, né? Já loguei nele, ele por padrão abre a tela aqui do Server Manager, eu venho aqui em Tools, vou clicar em DNS, aqui eu vou em Forward Lookup Zones, escolho aqui a zona do meu domínio, vou clicar com o botão direito aqui numa parte branca e New Host, A ou AAAA. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar o nome do meu servidor SXI, deixa eu pegar aqui, o hostname dele é SXI-A e o IP é o final 91. Então vou colocar SXI-A e o IP 10.11.12.91. Aí você vai clicar aqui em Create Associate PTR e dar Add Host. Se ele der esse erro aqui, pessoal, falando que você não tem um PTR, né? Que você não tem como criar a zona do PTR, aí o que você vai fazer, pessoal? Você vai vir aqui, ó, em Reverse Lookup Zones, botão direito, New Zone, Next, Primary, Next, To All Servers, que é do meio, Next, IPv4, Next, e aqui eu vou colocar o IP da rede, 10.11.12, mostrar a zona aqui embaixo, dou Next, deixa aqui a primeira opção, dou Next, Finish. Pronto, a gente criou uma zona reversa. Agora eu posso voltar aqui, clicar aqui no servidor e dar um OK para ele fazer o update da zona reversa. Se a gente for olhar aqui, ele vai mostrar aqui em algum momento o nosso servidor SXI. Não se preocupe que ele demora um pouquinho, mas ele atualiza. Eu vou criar aqui um novo host. Eu vou colocar VCSA, que é a abreviação do vCenter Server Appliance, e o IP dele 10.11.12.90. Vou dar um Add Host, e ele conseguiu criar aqui, normal, sem dar erro agora. Se a gente for dar uma olhada aqui na zona reversa, ele começou a aparecer aqui o registro PTR. Pessoal, o que é o registro PTR, tá? Só para vocês entenderem rapidinho, não tem muito a ver com a instalação, mas ele é o seguinte, se você pinga o host, ele vai responder o IP. Se você pinga o IP, aí ele vai responder o host. Então, por exemplo, vou dar um ping aqui, ó, firewall, e ele vai responder que essa máquina é firewall.pinetech.lab. Se eu der um ping no IP, ele simplesmente ping e não resolve o nome. Só que se der um ping -A, aí ele tenta fazer a resolução reversa, e aí ele vai no DNS e fala, ó, esse cara que você está pingando, o DNS dele é esse cara aqui. Então, para isso que serve o PTR. Então é isso, pessoal, simples assim, né? Criou a zona reversa, criou os hosts aqui. Se o seu PTR não aparecer, pessoal, o que você faz? Você vem aqui, ó, na zona e dá um reload nela. E depois vem aqui no PTR e dá um reload nele. Aí ele vai aparecer os hosts, tá? Depois que se você criou hosts antes de criar a zona. Aí beleza, pessoal, criou o host, criou a zona reversa, criou os PTRs. A parte aqui do servidor já era, acabou. O que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui agora, então eu vou minimizar aqui, a gente vai voltar para a pasta, vai dar um duplo clique na ISO que tem o VCSA, ele vai montar ela aqui. A gente tem aqui VCSA UI, de User Interface Installer, ele tem a opção do Linux, Mac e Windows, eu vou escolher o Windows 32, e aí vou clicar em Installer, ele vai abrir aqui o instalador para a gente, eu vou dar uma minimizada aqui para ficar um pouco menor, e a gente vai seguir esse wizard, tá? Vou dar um install. Aí vou dar Next, vou aceitar a licença, Next. Aí ele pede aqui o IP ou o FQDN, né? Ou seja, o endereço DNS do servidor SXI, SXI
sg-a.pinetech.lab, usuário root e a senha. Se ele conseguir resolver aquele nome, né, se essa máquina que você estiver usando para instalar, ela tiver com o DNS configurado para usar o mesmo servidor, ele vai dizer aqui o fingerprint do servidor, você aceita. Se ele não der nenhum erro e for aqui para setup server VM, significa que ele conseguiu conectar corretamente lá no VMware SXI. Aí aqui, pessoal, a gente só vai fazer o seguinte, vamos confirmar, eu vou colocar aqui VMware vCenter Server mesmo, ou você poderia colocar VCSA, eu vou colocar aqui a senha do root da VM, vou dar um Next. Aí ele pede para escolher o tamanho do deployment, tá? Se você estiver fazendo lab ou tiver uma empresa pequena, vai no Tiny mesmo, que tá de boa. Vou dar um Next. Aí ele pede para escolher aqui o Data Store. Eu vou instalar, pessoal, no Data Store que já tenho aqui, né, que é o Data Store 1 no meu SXI. Vou dar um Enable Team Disk Mode para ele ocupar menos espaço lá no Data Store do VMware. Aqui, pessoal, é a configuração de rede, tá? Posso escolher a VM Network. Se eu tivesse mais de uma network lá no VMware configurada, ele está aqui. Geralmente você usa isso para usar placas de rede diferentes ou para usar a parte também de VLAN. Vou deixar o IP estático. Vou colocar aqui o FQDN vcsa.pinetech.labs. O IP 10.11.12.90, a máscara de rede 255.255.250, default gateway 10.11.12.250 e o servidor DNS, né, que tem que ser o IP do meu servidor Windows. Então vem aqui em server, local e veja qual é o IP que ele vai mostrar aqui pra gente. 12.80, 10.11.12.80, deixa as portas comuns mesmo, dou um Next. Aí ele dá aqui um sumário para a gente do que foi feito. Vou então dar um Finish. E agora a gente aguarda o deploy terminar. Pessoal, enquanto a gente aguarda esse deploy terminar aqui, eu queria dar uns recadinhos para vocês, né? A gente também tem um canal aí, que é o Pinetech Labs, onde eu coloco aí a gravação, né, das nossas lives. Geralmente eu corto ali o começo e o final, que fica dando aqueles 5 minutos para começar, aquele negócio todo. Essas instalações aí eu tento adiantar também na edição. E fica o nosso bate-papo numa resolução, numa qualidade melhor do que o que é transmitido na live. Se você quiser conferir o canal, tem um link para ele aqui na descrição e também no final do vídeo. Assista o vídeo até o final, dê um like, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser e puder nos ajudar financeiramente, aqui na descrição desse vídeo tem um PicPay, um Pix e você pode se tornar membro do canal. Ou então, se você quiser comprar alguma coisa no AliExpress, use o meu link de afiliado para entrar no AliExpress, procura o teu produto, compra, eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso, e ajuda muito o canal a poder continuar, pagar suas contas e trazer novos conteúdos, beleza? Beleza, pessoal, ele terminou a instalação, e agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai fazer o setup, né, inicial aqui do vCenter. Queria te falar, né, que se você acabou de ver essa tela aqui, ele vai reiniciar e vai começar a startar o serviço. Então, dependendo da máquina onde você está instalando o vCenter, isso pode demorar um pedacinho aí, tá? Então, seja paciente e deixa ele fazer o que ele tem que fazer lá. Vou dar aqui um continue. Ah, beleza. Agora ele vai para a parte 2, né, da instalação, que é o Setup Wizard. Vou dar aqui um Next. Aí ele pede para a gente configurar como é que a gente quer sincronizar o tempo, né, aqui com o servidor. A gente tem a opção de não sincronizar, a gente tem a opção de sincronizar com o relógio do SXI ou sincronizar com o servidor NTP. Eu vou colocar para sincronizar com o servidor NTP, vou colocar aqui pool.ntp.br. Aí ele tem aqui SSH Access, eu posso habilitar ou desabilitar, vou deixar desabilitado mesmo, vou dar o Next. Beleza, pessoal, se deu tudo certo, a gente vai ter que criar agora o domínio SSO do próprio vCenter, né? Ele sugere colocar vsphere.local, que é o que geralmente a gente usa. O usuário administrador já está aqui, a gente não tem como mudar o username. Entretanto, eu tenho como colocar a senha que eu quero utilizar nele. Essa senha aqui, pessoal, é a senha para a gente logar na interface web. Eu posso aqui dar um next, então. Ele pede para a gente dar um join no CIP, aí eu posso optar por não dar um join ou dar um join. Eu sempre entro no programa de experiência, tá? Então eu vou dar um next. Aí ele dá um sumário da instalação aqui, eu vou dar um finish.
Aí ele pergunta se realmente eu tenho certeza que essas informações estão corretas, porque se eu der um OK aqui, eu não tenho como cancelar, tá? Então eu vou ter que apagar a VM e fazer a instalação novamente se eu lembrar que alguma coisa está errada. Vou dar um OK e agora a gente tem que aguardar, né? Beleza, pessoal, ele terminou aqui o estágio 2, tá? Eu vou dar aqui um close. Aí agora, pessoal, o que a gente precisa fazer, né? Eu vou abrir aqui o navegador e a gente vai logar na interface web do vCenter, tá? Eu vou colocar https://vcsa.pinetech.labs/ui. Aí eu vou aceitar aqui o aviso do certificado, né? Que é o certificado autogerado. Beleza, pessoal, só tem um problema, né? Que eu acabei digitando errado, em vez de vecefile.com, digitei outra coisa. Aí eu vou colocar o domínio que eu digitei, né? Que eu coloquei um L aqui sem querer. E aí vou conseguir logar aqui no vCenter. Deu trabalhinho aqui para descobrir como é que faz para verificar qual é esse nome, né? Que eu não tinha certeza qual é o nome que eu digitei. Imaginei que tinha digitado o nome errado. Depois eu faço um outro vídeo mostrando como é que a gente faz essa descoberta aí. Então, pessoal, uma coisa interessante, se a gente for comparar com o vídeo anterior, onde a gente colocou o vCenter sem o DNS, que ficava só os IPs aqui, ó. Agora a gente já tem o hostname do nosso vCenter. Então eu vou criar aqui um datacenter e vou adicionar um host. E aqui eu já posso colocar o hostname do meu SXI. Dou next, coloco o usuário root, a senha password, next. Aceito o fingerprint do certificado. Ele me dá aqui um sumário da máquina, tá? Vou dar um next. Pede para entrar uma licença. Se você tiver aplicado a licença free no seu SXI, você não vai conseguir adicionar ele no vCenter. Ele tem que estar com a licença de evaluation ou uma licença válida aplicada. Vou dar aqui next. Deixar aqui o lockdown type normal. Datacenter só tenho esse mesmo, vou dar next. Aqui ele dá um sumário da máquina, da instalação do host, dou um finish. Aí ele vai conectar o nosso SXI aqui no vCenter, tá, pessoal? E aí tudo ficou com os nomes, né, que a gente configurou lá no DNS, tá? Com o domínio e o hostname. Beleza?